Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor sobre você, sobre a sua casa, toda a sua família. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Tem sido uma grande bênção para a minha vida estudar esse tema e poder transmitir, poder compartilhar esse tema com vocês, que é a unidade cristã, ok? Hoje nós vamos ver um tema muito bacana, vamos ver uma parte desse tema, a importância vital da unidade cristã. Por que ela é tão importante assim? É um estudo do pastor Hernandes e eu vou dividi-lo em duas aulas para ele não ficar muito extenso. Hoje nós vamos ver uma parte desse estudo e na semana que vem nós vamos dar continuidade e ver mais alguns elementos dentro desse tema, ok? Vamos orar juntos, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse estudo, nessa escola dominical. Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus e pedir a direção dele para o nosso estudo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos cuidados que o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida. Queremos te pedir, ó Deus, nesse momento em que nós vamos estudar a palavra do Senhor, que o Senhor nos capacite a compreendê-la, que a tua palavra, ó Deus, que é viva, que é eficaz, que ela faça realmente diferença na nossa vida, que nos traga conhecimento da tua vontade, da tua verdade, e que nós estejamos prontos, ó Deus, não simplesmente a aprender dela, mas andar por ela, Senhor. Ó Deus, fica conosco nesse estudo, Pai, é o que nós te pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu passar aqui para o primeiro slide. A importância vital da unidade cristã. Por que será que a unidade cristã é tão vital para a vida da igreja? Nós já estudamos um pouco a respeito disso, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Mas antes eu queria convidar você, nesse instante, para a gente assistir uma entrevista bem rapidinha, bem curtinha, mas uma entrevista muito importante que vai mostrar para você o que não é unidade, o que muitas vezes as pessoas acham que é unidade e não é. Eu queria que vocês acompanhassem e assistissem comigo essa entrevista bem curtinha. Preste atenção, por favor, nessa entrevista. Bom dia, queridos. Nós estamos aqui para uma entrevista rápida com o nosso irmão Paulinho, PVB, vai responder algumas perguntas aqui para a gente. E espero que vocês prestem bastante atenção e entendam tudo que a gente vai conversar, tá bom? Tudo bem, Paulinho? Como é que você tá? E aí, beleza, manos? É nós aqui na escola dominical aí, é nós na aula da EBD, certo? É isso. Mandar um beijo pra minha mãe que tá assistindo eu aí, pra todo o Brasil. Beijo aí, mãe. Tá bom. Paulinho, ó, seguinte, fazer algumas perguntas para você. O que você acha, presta atenção, o que você acha da importância da unidade da igreja? É importante, né, mano? Nós é fechado com os irmãos, né? Nós é um só, nós é parado a toda hora mesmo. É isso aí, nós é nós. Legal, tá bom. E nesse período de pandemia, para quantas pessoas você ligou? Você tem conversado? Para quantas pessoas? Ó, assim, ó, ligar mesmo assim, telefone, essas coisas assim, acho que eu não liguei não, mano. Mas é o seguinte, nós damos apoio no pensamento, né? Nós pensamos nos irmãos, nós damos maior força nos pensamentos mesmo, entendeu? Acho que ligar, não liguei não, essas paradas aí de ligar, acho que eu não liguei não. Entendi. E oração? Você tem orado, tem participado, né, de alguma coisa de oração? Como é que você acha de oração? Oração é tudo, velho. Oração é tudo mesmo, claro, mano. Toda quarta-feira eu tô no culto de oração online da PVB, cara. Pastor Hélio lá. É nós, toda quarta-feira. Paulinho, eu acho que você está confundindo. Não é quarta, é toda terça. Acho que você não está sabendo não, tá? Mas tudo bem, legal, viu? Obrigado aí pela entrevista. Valeu aí, gente. Qualquer coisa, precisar aí, é só chamar nós. É nós aí na fita, viu? Tá entendendo? É nós aí, ó. Fui! Uhul! Tá legal. Tchau, obrigado pela entrevista, Paulinho. Entendeu, irmãos? A gente vive um pouco disso, né? A gente diz que tem união, mas não tem. A gente diz que ora,
mas não ora. A gente diz que está unido, sente falta dos irmãos, mas não liga, ninguém liga para ninguém. Então é uma coisa que a gente vive que dá impressão, não sei o peso da palavra aí para você, mas parece que a gente vive uma falsidade, não é? Não estou dizendo que você faça dessa forma, mas eu estou dizendo que muita gente pensa assim. E a nossa união, por muitas e muitas vezes, ficam simplesmente no nosso verbo. É só no falar, mas no demonstrar, no agir, passa longe, né? Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, muito menos esse tipo de união é vital para a vida da igreja. Então é sobre isso que nós vamos tratar nesta manhã, ok? Vamos lá para os nossos slides. O texto base que nós vamos utilizar nesta manhã é o texto lá de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é o texto que nós vamos trabalhar nesse estudo de hoje. A unidade espiritual da igreja é produzida por Deus. Vamos lembrar um pouquinho de algumas coisas que nós já vimos, mas para a gente ficar antenado, né? Para a gente conseguir entender, ter o raciocínio da onde o autor quer nos levar nesse texto, nesse estudo, nós precisamos relembrar algumas coisas, ok? Vamos lá. A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade, mas apenas mantê-la. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus e estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito. Então, nós não podemos produzir essa unidade, mas nós podemos mantê-la. Deus nos dá poder para manter essa unidade. Outra coisa é que esta unidade não é externa, mas interna. Ela não é uma unidade denominacional, mas espiritual. Só existe um corpo de Cristo, uma igreja, um rebanho, uma noiva. Todos aqueles que nascem de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro fazem parte desta bendita família de Deus. Então notem que nós não somos unidos, nós não temos unidade porque somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não, nós congregamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas nós somos membros do corpo de Cristo. E há uma só igreja. Cristo tem uma só noiva, uma só igreja. Fazemos parte de um só rebanho, ok? Essa unidade é promovida por Deus. É uma obra exclusiva de Deus. Essa unidade é construída sobre o fundamento da verdade. Efésios 4, de 1 a 6. Por isso, a tendência ecumênica de unir todas as religiões, afirmando que doutrina divide enquanto o amor une, é uma falácia. Isso é mentira, não existe, gente. Não há unidade cristã fora da verdade. Nós precisamos e devemos estar unidos em torno da verdade. Então não tem como ter ecumenismo. O que seria isso? Pegarmos diversas doutrinas, que muitas delas não têm nem fundamento bíblico, e nos unirmos em torno disso. Não dá para fazer isso, não é? Nós nos unimos sim, em torno da verdade. O que nos une, lembra que nós tratamos isso
em aulas passadas, o que nos une é o poder de Deus que atua em nós, é a mudança no nosso coração, é a nossa mudança de natureza. É isso que nos une, isso que nos torna povo de Deus. Vamos lá, vamos adiante. A unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com diligência. William Barclay diz que o perigo que ameaçava a igreja de Filipos e ainda ameaça todas as igrejas saudáveis é a desunião. Os negócios internos da igreja não iam tão bem quanto os negócios externos. Havia alguns transtornos em casa, diz William Hendrickson. Paulo exorta a igreja de Filipos a tapar as brechas que estavam comprometendo a unidade da igreja, como já havia exortado a igreja de Éfeso, em Efésios 4:3. Paulo percorre este tema depois de tê-lo abordado no capítulo anterior, no capítulo 1, a partir do verso 27. Ninguém pode destruir o fato de que as pessoas que creram em Cristo foram adotadas na família de Deus, nasceram do Espírito, foram seladas pelo Espírito e batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito, são um em Cristo Jesus. Não tem como negar isso. A família de Deus é composta por aqueles que nasceram do Espírito, foram selados pelo Espírito, foram batizados no corpo de Cristo, pelo Espírito e são um em Cristo Jesus. Cristo nos une. A ideia de servir, a ideia de cultuar, a ideia de estarmos juntos, ela vem do Senhor e é firmada pelo Espírito em nós através do sacrifício de Cristo na nossa vida. Porém, essas mesmas pessoas podem quebrar essa comunhão com os membros de uma família que, em vez de viver em amor, vivem brigando entre si, deixando de desfrutar a alegria de uma convivência harmoniosa. Quando os crentes vivem brigando e falando mal uns dos outros, isso é um espetáculo lamentável e vergonhoso diante do mundo, que desonra a Cristo e a própria igreja. Então, olha só, irmãos, que importante esse trecho, né? Se nós vivemos unidos, lembra dos estudos anteriores? A nossa união, ela glorifica a Deus, ela aponta para Deus como unificador. Mas se nós vivemos em desunião, ou seja, falamos mal uns dos outros, vivemos nos queixando uns dos outros, brigamos uns com os outros, nós somos, na verdade, um espetáculo de horrores para o Evangelho. Nós desonramos a Deus e não andamos de acordo com a sua vontade. Então, em vez de nós honrarmos a Deus e glorificarmos a Deus com a nossa união, nós provocamos escândalo com a nossa desunião. Que Deus nos afaste disso, nos dê sabedoria para nos afastarmos disso. Vamos lá. Paulo faz uma transição dos inimigos externos, no capítulo 1, verso 28, para os perigos internos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Ralph Martin diz que essa transição, que a palavra grega on, quer dizer pois, demarca, presume que Paulo está deixando a ameaça de um mundo hostil para tratar de um problema igualmente ameaçador, o da comunidade dividida. Paulo alerta para o fato de que uma igreja dividida é uma presa fácil no caso de um ataque frontal da sociedade externa. Assim, não basta apenas ficar firme contra os perigos que vêm de fora, é preciso acautelar-se contra o perigo de esboroar-se por causa das divisões intestinas. Werner de Boer diz que para Paulo, uma santa e una igreja não era apenas um artigo de fé. Paulo realmente acreditava nisso. A palavra inicial usada por Paulo é traduzida melhor por visto que, ao invés de se. Essa conjunção grega ei ou se
implica a inexistência de qualquer dúvida quanto à realidade dessas bênçãos, quer na mente de Paulo, quer na experiência dos filipenses. Poderia ser traduzido assim: tão certo quanto. Então, Paulo afirma algo que ele tem profunda convicção em seu coração. Ele traz profunda convicção acerca daquilo que ele afirma a respeito da unidade, a respeito da importância da unidade. Acompanhemos o ensino de Paulo sobre esse tema fundamental para a Igreja de Cristo em todos os tempos. Os alicerces da unidade, capítulo 2, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo, antes de exortar a igreja sobre a questão da unidade cristã, dá a base doutrinária. Há 4 pilares que sustentam a unidade cristã. Esses pilares não são criados pela igreja, mas são dádivas de Deus à igreja. Robertson diz que há 4 fundamentos dados por Paulo para justificar seu apelo à unidade. Ele coloca esses fundamentos em forma de cláusulas condicionais, mas ele assume em cada uma que a condição é verdadeira. Esses pilares já existem e eles precisam ser o alicerce da unidade. Então, olha só, nós vamos estudar alguns pontos que são especificamente importantes para manter a unidade. J.A. Moultrie destaca que podemos ver a obra da própria Trindade na construção da unidade da igreja. Os crentes estão em Cristo, experimentando a realidade do amor de Deus pela ação do Espírito Santo. J.B. Lightfoot diz que o apóstolo Paulo apela aos filipenses por meio da sua mais profunda experiência com os cristãos para perseverarem a paz e a concórdia. Dos 4 fundamentos da unidade, o primeiro e o terceiro são objetivos: exortação em Cristo e a comunhão do Espírito. Os princípios externos do amor e harmonia, quanto o segundo e o quarto, consolação de amor e entranhados afetos e misericórdias, são subjetivos, os sentimentos interiores que nos inspiram. Vamos entender melhor pontuando cada um. Exortação em Cristo. A palavra grega paraklesis sugere que há uma obrigação colocada sobre os filipenses, oriunda diretamente de sua vida comum em Cristo, para trabalharem juntos em harmonia. Paulo está convidando os filipenses a lembrar-se de seu status de comunidade amada por Cristo. Bruce Barton diz que todo crente tem recebido encorajamento, exortação e conforto de Cristo. Essa comum experiência deveria unir os crentes de Filipos. William Barclay alerta para o fato de que ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando os seus semelhantes. Então é aquilo que a gente vem conversando, vem batendo a respeito disso, né, irmãos? Não dá para a gente falar que é igreja se nós não temos e não buscamos união, se nós não vivemos unidos. Se ele é meu irmão, se ela é minha irmã, nós temos que viver essa irmandade, essa comunhão. Nós somos parte da família do Senhor. Fomos comprados, resgatados, batizados, selados no Espírito Santo do Senhor. Por isso, precisamos manter a nossa união. Ok? Vamos lá, vamos mais adiante. Consolação de amor. Robertson afirma que a palavra consolação aqui deveria ser traduzida como encorajamento e consolação, pois a ideia é eterna persuasão do amor. Aqui, o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista. Ao conclamá-los para que vivam juntos em harmonia, Paulo apela para os mais altos motivos. O amor que o Senhor da igreja
nutre por seu povo deve impeli-los a viver dignamente. O amor nos leva a amar como Cristo nos amou. 1 de João, capítulo 3, verso 16. O amor nos leva a suportar uns aos outros. O amor nos leva a perdoar uns aos outros. O inferno é a condição eterna dos que fizeram da relação com Deus e seus semelhantes algo impossível, porque destruíram em suas vidas o amor. Amados, a marca que todo cristão deve ter é o amor. Porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós, para pagar o preço da dívida que nós tínhamos com Ele mesmo. Então, olhem só, o que nos distingue, o que nos define, o que nos diferencia dos demais tem que ser o amor. E quem ama suporta, quem ama perdoa, quem ama sente prazer em estar com o outro, quem ama dá valor ao outro. E nós, como povo de Deus, como povo que ama, temos que nos manter unidos por causa do amor do Senhor por nós. Ok? Vamos lá. William Barclay alerta para o fato de que não significa só amar os que nos amam, aos que nos agradam ou aos que são dignos de ser amados. Significa uma boa vontade invencível para aqueles que nos odeiam. Olha como é difícil isso, irmãos. Pensa um pouquinho comigo. É amar muitas vezes quem não nos ama. É buscar proximidade com aqueles que não querem a gente por perto. É o poder de amar aos que não nos agradam. É a capacidade semelhante à de Jesus Cristo de amar o que não é amável nem digno de amor. Olha que papel tremendo o cristão tem. E difícil, não é verdade? Difícil mesmo. Principalmente nos dias de hoje, em que nós vemos que o mundo está tão entregue à falta de amor. Nós vemos tantas brigas, tantas lutas, tantas dificuldades. E o que entristece o nosso coração é ver que por tantas e tantas vezes a igreja tem se deixado levar por esse padrão mundano e tem se envolvido. E ao invés de demonstrar amor, a igreja, em muitos casos, tem destilado intolerância e tem gerado até ódio no coração das pessoas. Um testemunho totalmente distante do testemunho que agrada e que honra ao nosso Deus. Vamos lá. Outro pilar, comunhão do Espírito. A participação comum do Espírito, pela qual os crentes são batizados em um só corpo, deveria determinar a morte de toda desavença de espírito, de partidarismo. F.F. Bruce diz que o Espírito trouxe os cristãos de Filipos à comunhão uns com os outros. Aquele que os uniu em Cristo também os uniu uns aos outros. É o Espírito Santo que produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. É o Espírito Santo que nos une a Deus e ao próximo de tal maneira que todo aquele que vive em desunião com os seus semelhantes dá provas de que não possui o dom do Espírito. Bruce Barton afirma: porque só há um Espírito, há um só corpo. Efésios 4:4. Facções ou divisões não têm lugar no corpo de Cristo. O Espírito Santo é o propício unificador da igreja local. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Somente Ele pode dar ordem ao caos e preservar a harmonia no corpo de Cristo. A não ser que o Espírito Santo reine, haverá na igreja confusão.
Sem o Espírito Santo não há vida nem poder na igreja, diz Robertson. Onde reina o Espírito Santo, existe amor, porque o amor é fruto do Espírito. Irmãos, é muito profundo o que nós lemos aqui e revelador também ao mesmo tempo. Porque se nós dissermos que temos comunhão com Deus, que somos habitação do Espírito Santo de Deus, como nós não conseguimos exercer o dom do Espírito Santo que está em nós? Como nós não conseguimos desabrochar esse fruto do Espírito Santo que habita em nós e que é o amor, não prevalece, não aparece na nossa vida? Como que a gente pode explicar isso? Não é verdade? Aqueles que são habitação, que são templo do Espírito Santo de Deus, do unificador da igreja, esses têm que exercer o amor, têm que buscar a unidade e se afastar da desunião. Entranhados afetos e misericórdias. A palavra grega splanchna, afetos, significa literalmente as entranhas humanas, consideradas como a sede de vida emocional. Capítulo 1, verso 8. Enquanto no primeiro capítulo a palavra está se referindo ao amor de Paulo pelos filipenses, aqui ela se refere ao amor de Cristo por eles e através deles. Já a palavra grega oktirmoi, misericórdias, é a palavra que descreve a emoção humana da piedade terna, ou simpatia. A irmandade em uma igreja não se limita a sentimentos, nem se resume a atividades de ajuda e frias ações. Certamente nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições do irmão precisam despertar em nós uma viva compaixão. Ou seja, nós precisamos sentir o que o irmão sente. E desta forma, nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é ter comunhão. Isso é ter entranhados afetos. Isso é demonstrar misericórdia. Isso é ter união, amados. Quando o Espírito Santo trabalha na vida do crente, o fruto do Espírito é produzido. Gálatas 5, 22 e 3. Paulo destaca 2 desses frutos que acentuam o verdadeiro cuidado de um para com o outro, o que pavimenta a unidade entre os crentes. O afeto refere-se à sensibilidade para com as necessidades e sentimentos dos outros, enquanto compaixão significa o sentimento de dor que alguém sente ao ver o outro sofrer e o desejo de aliviá-lo desse sofrimento. Tal preocupação fortalece a unidade entre os crentes. Toda desarmonia na igreja de Deus é falta de entranhados afetos, é ausência de misericórdia. Então, uma igreja que ama, uma igreja que é afetiva, uma igreja que busca a união, é uma igreja misericordiosa. Nos preocupamos com a vida uns dos outros, não para dar balanço, para vigiar a vida dos outros, irmãos. Entendam o que eu estou falando. Mas nos preocupamos com as dificuldades do outro, com as mazelas do outro. E queremos sim ajudar, queremos participar disso. Queremos participar não somente dos momentos alegres e felizes, porque esses momentos são muito tranquilos, são muito bons de participar, não é verdade? É tão bom a gente se alegrar com quem está alegre, mas como é difícil, por tantas e tantas vezes, nós chorarmos com aqueles que estão precisando, aqueles que estão precisando desabafar, aqueles que choram, que não estão vivendo um bom período. Às vezes nós pensamos, não vou me aproximar, não tenho uma boa palavra, não sei o que dizer para uma pessoa nessa situação. Amados, por muitas e muitas vezes essa pessoa precisa simplesmente de um bom par de ouvidos, ouvidos dispostos a ouvir, um bom abraço, uma demonstração de afeto. Por muitas e muitas vezes as pessoas buscam isso
e não encontram no mundo aí fora. Então nós, como servos do Senhor, como aqueles que têm a marca do cristão, né? Aqueles que têm a habitação do Espírito Santo de Deus, esses têm para oferecer, porque não é um fruto nosso, mas é um fruto do próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós, ok? Nós vamos continuar na semana que vem. Essa aula foi um pouco mais curta, eu a dividi em duas partes, em vez de nós fazermos 2 blocos, né? E nós darmos continuidade tudo nessa semana, ia ficar muito assunto. Então eu achei melhor nós dividirmos em 2 blocos, mas trabalharmos em 2 semanas diferentes. Na semana que vem nós vamos ver aquilo que nos afasta da comunhão, aquilo que nos afasta da união, aquilo que prejudica a nossa união. Nós vamos ver a respeito desses pontos. Essa semana nós vimos os pilares, que são a sustentação da nossa união. Vimos que nós não produzimos essa unidade na vida da igreja, não produzimos a unidade no corpo de Cristo. Isso é uma obra exclusiva do Senhor, mas nós vimos sim que nós somos chamados para preservar, dar continuidade na unidade cristã que Deus mesmo nos deu, ok? Então eu queria que você meditasse bastante sobre esse assunto, que você, ao contrário do que a gente viu no começo, né? Aquele videozinho, você se importasse mais com o outro. Ligue para alguém. Eu desafio você. Ligue para alguém, converse com alguém durante a semana. Ore com alguém se você puder, né? Mas procura ligar ou pelo menos mandar um áudio. Não escreve só não. A vida da gente hoje está muito assim, né? A gente manda mensagem, joinha, né? Mãozinha, só coisas assim desse gênero, né? Mas vamos nos afastar disso. Vamos buscar o nosso contato. Nós já estamos separados de certa forma por causa da pandemia. Então vamos aproveitar a tecnologia que nós temos e vamos nos comunicar diretamente uns com os outros. Eu estava até brincando esses dias em casa dizendo que telefone antigamente servia para ligar, né? Hoje ele serve para tanta coisa que parece que ligar ficou para trás. Às vezes a gente tenta falar com alguém, poxa, fulano não leu o recado. Fala, por que você não liga? Poxa, é mesmo, né? Podia ligar. Pois é, podia ligar. Então, vamos falar um pouco mais uns com os outros. Se você tiver oportunidade, faça uma chamada de vídeo. Olhe para a pessoa, converse, ore com ela, né? Compartilhem como está a sua vida e estejam preparados também para ouvir, porque muitas vezes quem está lá do outro lado está precisando exatamente de alguém que a ouça, alguém que preste atenção, alguém que se importe. Vamos fazer isso durante a semana e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar nesse contato, nessa união. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa aula. Pai, muito obrigado, Senhor, por poder compartilhar da Tua palavra, dos ensinamentos do Senhor para a nossa vida, para a vida da Tua igreja. Obrigado, Pai, porque realmente o Espírito Santo de Deus é que tem feito diferença na nossa vida, tem nos orientado, tem nos iluminado, tem nos conduzido, Pai. Por isso, Senhor, nós nos somos muito, mas muito gratos mesmo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o nosso domingo, abençoa o nosso dia, que nós tenhamos, ó Pai, um dia de domingo dedicado à unidade, dedicado, Deus, à compaixão, à comunhão uns com os outros e com o Senhor, e que logo mais à noite, ó Deus, nós mais uma vez possamos nos reunir para adorar o Teu nome, para louvar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa-nos pelas nossas falhas, ó Deus, é o que nós te pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe a sua vida. Até logo mais à noite. Esteja orando aí, né, pela volta da igreja. Nós já estamos aí um bom período afastados da nossa comunhão, dos cultos presenciais. Parece que nós estamos tendo aí uma certa melhora, estamos passando de fase, né? E o conselho tem constantemente conversado a respeito disso,
ok? Então estejam junto conosco, orando por esse motivo, para que Deus nos abençoe e nos oriente no tempo certo, no tempo dele, de nós tomarmos as decisões corretas e fazermos aquilo que agrada o Senhor e que também é bom para o povo de Deus, para a sua igreja. Amém? Deus abençoe sua vida. Até logo mais à noite.